tá ficando bom o negócio. E aí vocês foram se conhecer e começaram a se encontrar todos os dias? Sim. Foi uma. A gente fala que o nosso relacionamento é muito intenso, né? Até hoje. Então, tudo desde o início foi muito intenso. A gente se encontrava todos os dias. Eu deixava de ir pro cursinho pré-vestibular pra encontrar com ele, até meu pai descobrir e querer separar a gente. E foi uma Por quê? loucura. Porque ele falou que eu tava sendo irresponsável de querer dar prioridade ao namoro e não aos estudos. Sim, tô com seu pai. Sim, ele tava certo, só que eu não queria. Não façam isso. Você fazia pré pra quê? Pra ficar com ele. Não. Pra vestibular, não. O pré-vestibular que você Administração fazia. pública. Você queria entrar em Eu administração passei, mas eu fiz 6 meses e saí. Mas não foi por causa de mim, não. Foi conta porque ele não dos seus queria. pais, Eles queriam, mas eu não queria. Entendi. Eles queriam, mas eu não Eu queria. passei E por essa você tava no fase também. segundo ano. Tava. Dava o terceiro Exatamente. ano do ensino médio. Isso, terceiro ano. É. Mas você já tinha na sua mente também o que você queria fazer? Ou você também só queria namorar? Não, só queria namorar. Depois eu tentei fazer algumas coisas, mas também não me encontrei em nada. Assim. Ele passou até em faculdade, só que. Eu também- comecei, parei 3 vezes. É, Nossa senhora. Ai, pra estudar, gente. Estudem. estuda. gente. A gente Eu sou influenciador ao contrário, vocês estão vendo, né? Não é pra seguir nada que eu faço. Não, a gente influencia as pessoas a terem filhos, pronto. É tipo isso, né? tipo isso. E vocês dois tiveram alguma. Como é que eu posso falar? Alguma retaliação no sentido das suas famílias, no sentido da sexualidade? Porque isso futuramente pode Sim. afetar, né? Nas decisões que vocês Sim. tomam pra vida de vocês. Uhum. Não, quando eu contei pra minha mãe, ela reagiu de boa. Mas as minhas irmãs Você já tinha eram qual idade? 16. Uhum. Foi assim que eu conheci ele, na verdade. As Mas minhas por que você irmãs... guardou tanto tempo isso? É porque eu não via muita necessidade, sabe? Tipo assim, eu era o que eu era. E Ah, foda-se, não- tipo assim, essa coisa de. Pra que eu vou falar, sabe? Não Ninguém precisava fala anunciar. que é hétero. Exato, Então eu só ia vivendo, assim, mas nunca escondi nada. Tipo, eu usava o que eu queria usar, eu ouvia o que eu queria ouvir, tinha, sabe? É o meu jeito e eu não forçava um jeito pra fingir ser outra coisa, tipo, nunca. Seus pais eram casados ou são ainda? Não, meu pai morreu quando eu era muito pequeno, então eu fui criado pela minha mãe, eu tive um padrasto por um tempo, mas foi por ela, assim. E as minhas irmãs são muito religiosas, mas já eram naquela época. Mas hoje elas mudaram a cabeça, ainda bem. Mas naquela época, né, por conta da religião, elas começaram a fazer um pouco a cabeça da minha mãe, do tipo assim, ai, pede pra ele rezar, pede pra Tem a tirar gay, isso de né? dentro Ela de Pedir você. pra Deus tirar isso. Isso, E daí a minha mãe começou a falar isso pra mim e tal, mas eu sempre, tipo, nunca baixei a cabeça e falei, tá bom, sabe? Eu sempre falei, tipo, não. Eu sou assim, você aceitando ou não. E daí eu fui lutando, sabe? É porque Conheci nasce, ele. né? As pessoas acham que é porta assim, opa, hoje eu vou ser gay. Vou virar uma chavezinha aqui, hoje eu vou dar um rabo e amanhã eu vou comer um. Sabe? É Não, tipo tem isso. nada a Tipo ver. isso. Tem nada a ver. E daí eu nunca tentei mudar nada, sabe? Fui vivendo e fazendo o que eu queria fazer e o que eu era, assim. Até hoje. Até que eu fui enfiando na cabeça de todo mundo. Assim. Vai me aceitar, sim. E daí hoje todo mundo aceita. O que é triste, né? Você Exatamente. tem que, Tem que fazer lutar, isso, se sim. esforçar É. para as pessoas aceitarem você É, exatamente exatamente. do jeito que você é. Eu do ainda jeito que tive a você nasceu. sorte, que é o mínimo, né? Mas eu tive a sorte ainda de não me expulsarem de casa, de não me baterem, porque é a realidade de Exatamente. muita Querer gente te hoje. colocar na cura gay, que agora tem um pastor Exatamente. que tá aí no final de semana cobrando de 3 a 10 mil reais pra conseguir fazer a cura gay nos seus filhos. Ai, gente. No Olha, século cheguei. XXI, né, amores? E você, que era filho único, como que era? Cara, a recepção ela foi boa, assim. A minha mãe ela tava passando por um momento naquela época meio conturbado, porque a mãe dela tinha recém-falecido. Então foi muita informação pra cabeça dela naquele momento. Né? O único filho, assumindo a sua sexualidade e tal, ela não teve esse problema. Até hoje, ela trata, né, o meu marido como genro e fala pra todo mundo e não tem nenhum problema, mas naquele momento foi meio que ter falado na hora errada pra ela com aquele momento. Só que eu esperei ter 18 anos pra caso eles me expulsassem de casa e falassem, cara, tenho 18 anos, posso procurar um emprego, posso fazer e tal, sabe? Então, foi de boa e a construção desse aprendizado, dessa maturidade deles também com esse assunto e a gente também como pessoa foi melhorando cada vez mais. Porque, tipo, tem... as pessoas acham que, que ser gay, ser lésbica, tem, tipo, uma fisionomia, né? Que, Ele não parece, né? tipo, ele não parece. Que não tem isso, né? Você Não. e pronto, Exatamente. né? Sim. E na rua, com as pessoas, assim, como que vocês eram tratados?
Tipo, Lá no escola também, lá no sul. Eu sofri bullying, né? Como eu falei, É. eu sofri muito bullying. E foi um bullying muito pesado. Agora ele... não, né? Na escola eu sofria também. Mas não era aquela Mas, coisa pesada, né? não era tão pesado assim, mas é que eu também sempre fui muito, sabe? Tipo assim, me xingava, eu já xingava 2, 3 vezes, se era, sabe? Se viesse me bater, eu já ia pra cima também. Então eu sempre fui muito assim. E o deixa povo eu já falar- entendia que eu era assim, né? E E deixa assim, eu falar escola uma particular, coisa. escola pública, Exatamente, né, meu é amor? isso. A minha história era navalha embaixo da língua. Mas não é só Não isso. tinha palhaçada, A não. escola pública tem uma diversidade de pessoas que não tem no colégio particular. Isso é uma realidade. É um Infelizmente. fato. Sim. Né? Então, assim, o acesso a isso é complicado. E não quer dizer que a escola pública ou a escola particular tem diferença de ensino, até porque tem muito colégio público que é muito melhor que colégio particular e assim vice-versa. Mas a questão é que na escola dele já tinha muita diversidade. Na minha escola não tinha. Né? Era tudo filhinho de papai, era tudo mimado do caralho, que chegava lá e achava que poderia ser melhor que o outro por conta da conta Filhos bancária. de pai e mãe preconceituosos. Exatamente. Que Exatamente. achava que você era o diferente Exato. dele. Exato. E que ele podia falar o que É, quisesse. a gente sempre fala pra todo mundo, o filho é o reflexo do pai. Exatamente. Não é, nunca vai ser, o filho, ele Nunca é culpa se da criança. tornou aquilo. Ninguém nasce preconceituoso, Não. ninguém nasce... Olha isso aqui. Exatamente. 8 anos e pra ele isso aqui é normal. É. E pra ele sempre foi. Sempre foi. Porque ele veio com quantos anos? 4? Com 6. 5. Quase 6. Quase 6. 5 anos e 10 meses. E hoje ele tem 9 e, tipo, pra ele... E pergunta Pra pra ele ele se sempre dois foi pais natural. é maravilhoso. Né? Pra ele sempre foi natural. Pra ele é sempre natural, porque explicar pra uma criança que existem duas pessoas que se amam é muito fácil. São duas pessoas que se amam, foda-se, se é homem, mulher, se é... Foda-se, Essa entendeu? maldade, assim, como é que o filho, a criança vai olhar pra dois homens É. juntos? Eles se amam É. e tá tudo bem. Exatamente. Sabe? É isso que ele fala, né? Legal Esses isso. dias uma amiga minha tava falando que o irmão dela era gay e foi contar só com 30 anos. E a filhinha dela e dos primos, assim, foram contar, né? O tio, o primo, é casado com... é namorado do outro primo. Aí as crianças falaram assim, tava na cara, né? Exato. Tipo, eles não se importam É. com isso. Não. E Ele ainda já tinha bem... percebido, né? Só que essa postura dessas crianças vem também do que elas ouvem em casa. Né? Tipo, foda-se se ele é gay, se ele não é. Da representatividade também. Hoje, Também. tipo, a mídia, a internet, hoje as pessoas são representadas, né? Existe informação. Existe, o Minimamente, acesso é mas mais fácil. ainda bem que existe, né? Tá indo. Existe um processo ainda. A gente tá vendo agora na novela das 9, Terra e Paixão, poxa, Kelvin lá, né? Sim, o cowboy. Mostra Mas muito. assim, né, assassino. um ano- Mas mostra a realidade, querendo ou não, que o Antônio La Selva, a Irene, família tradicional brasileira, que vivem se traindo, tem toda a hipocrisia, e eles mostram isso na novela. Né? E o Kelvin e o Ramiro, sobre o Ramiro naquele olhar de não poder assumir a sexualidade por conta do mundo que ele vive. E teve um selinho. Cara, aquilo ali é uma representatividade muito legal pra gente, na novela das 9. Porque, tipo, como eu falei, eu tenho 36 anos, né? E as novelas antigamente não tinham isso. Tipo, por exemplo, tinha o Félix lá. Eu Mas lembro. isso foi agora, que a gente era velho. Tá, então, mas antes disso eu não lembro de ter. Tinha na América, Não, né? A então, América foi uma das não primeiras, né? tinha. Tinha umas antigamente. pessoas que eles colocavam Eu não lembro como de se ter. fosse, tipo, pode ser gay, Mas mas não Só sei que era se é gay. escrachado, era escrachado. e quando tinha, era muito escrachado. Era tipo o palhaço da novela. Tipo cru. Sim. Pra sempre fazer era, rir. Sempre Eu era não pra fazer lembro. rir. Porque toda rodinha tem o amigo É a gay piadinha. que faz rir. Exatamente. Exatamente.